Eu tô aqui com o Carlos César, veterinário que já esteve aqui com a gente no Essência Rural. E hoje eu vim falar sobre um tema muito importante e que muitas pessoas não conhecem, não sabem da importância dele. A odontologia para o cavalo, nos equinos. Hoje em dia tem crescido muito a procura, as pessoas têm entendido que é necessário cuidar muito dos dentes do cavalo, porque também é uma parte muito importante da saúde. Assim como a gente cuida do nosso dente, cuida do nosso corpo, o cavalo também. É muito importante, né? A saúde do animal, ela entra pela boca. Então é muito importante a gente cuidar da boca do cavalo, dos dentes. E hoje a odontologia equina no Brasil já é uma realidade, no Espírito Santo. É um tratamento muito importante, muito benéfico para os animais. Só é necessário para o cavalo que está no esporte ou para qualquer cavalo? É necessário para qualquer cavalo. O cavalo, ele, quando era animal de vida livre, nômade, ele andava e se alimentava durante 18 horas por dia. Então ele comia vários tipos de alimentos, vários tipos de textura de alimentos. E ele come o capim pela raiz, o cavalo. Por isso que ele prefere as gramíneas, né? Que são rasteiras, e ele come esse capim pela raiz. Essa raiz, ela faz uma certa fricção no dente e faz um desgaste. Geralmente um desgaste não muito homogêneo. Porque os dentes do cavalo, eles crescem todo ano. O dente do cavalo, ao contrário do nosso, ele cresce durante toda a vida do cavalo. É por isso que muita gente fala que dá para perceber a idade do animal olhando os dentes dele. Isso, a gente consegue identificar a idade do cavalo pelos dentes dos mesmos, né? Quais são as principais complicações que podem ocorrer se você não prestar atenção na dentição nos dentes do cavalo? Então, esse desgaste quando não é feito de maneira correta, ele forma as pontas excessivas de esmalte dentário. E essas pontas excessivas de esmalte dentário, elas atrapalham na deglutição do alimento. Porque essas pontas seria o quê? Ponta mesmo? Ponta mesmo. São pontas. E o dente do cavalo não é igual ao nosso, né? Que vai afinando. Ele é um dente que ele é grosso, ele é grosso no final também, não é? O dente do cavalo, igual eu havia dito, ele cresce durante toda a vida do cavalo. Então, o esmalte do dente do cavalo cresce. E como ele não ocorre o desgaste homogêneo, ele forma essas pontas excessivas de esmalte dentário. Então, o cavalo ele possui o palato duro muito desenvolvido. Então, ele não faz movimento de deglutição. O movimento de deglutição do cavalo, ele é feito com a cabeça, ele faz um movimento giratório, né? Então o cavalo come dessa forma, ele come de maneira giratória, botando esse bolo alimentar para dentro. Então, se ele tem ponto excessivo de esmalte dentário, atrapalha esse movimento giratório da cabeça, da mandíbula, e o cavalo não consegue deglutir e nem quebrar as fibras do alimento para poder fazer a absorção perfeita. O cavalo tem cárie? Cavalo tem cárie. Tira igual tira da gente? Hoje em dia tira, sim. Ainda está sendo estudada a melhor forma para fazer esse procedimento. Mas já existem alguns veterinários que fazem, sim, esse procedimento de extração de cárie, faz a resina, faz o mesmo procedimento igual faz a gente. É mais difícil um pouco porque o cavalo às vezes come algumas coisas mais brutas, né? Então um material mais específico, mas existe sim já um tratamento. Podia falar um pouco sobre o cavalo prognata? Posso. Explicar, que muita gente não sabe. Você sabe o que é prognata? O cavalo prognata nada mais é do que ele não tem o encaixe perfeito da mandíbula com a maxila, né? Então ou ele é para frente ou para trás. Antigamente falava bragnata e prognata. Hoje em dia é prognato superior e prognato inferior. São cavalos, assim, atrapalham um pouco o desenvolvimento do cavalo, atrapalham a alimentação. Hoje também já existem cirurgias corretivas, já existem vários procedimentos. É hereditário, né? Então são cavalos que hoje a gente não é o que a gente quer no nosso plantel para reprodução. E quais seriam os outros problemas que ainda a gente pode encontrar ou que podem ocorrer por falta de cuidado dos dentes? Então, além das pontas excessivas de esmalte dentário, existem outras afecções nos dentes, né? São os ganchos que são formados principalmente nos primeiros pré-molares e nos últimos molares. São ganchos, são as ondas, degraus. Essas outras enfermidades, elas... O que seriam ondas?
Ondas você vê, quando você abre a boca do cavalo, você vê realmente uma onda, sabe? O dente dele, ele vai desgastando, formando uma onda. Exatamente, ele vai desgastando irregularmente, aí forma uma onda. Isso acontece geralmente, na maioria das vezes, pela alimentação inadequada, por alguma mania do cavalo, ele come às vezes mais de um lado do que de outro, come mais na frente, mais atrás, e principalmente a dissincronia na mudança das capas. E como é que resolve isso? Então, é importante que o tratamento comece a ser feito desde de potro, antes de você iniciar a doma, quando começam as mudas dos cavalos. Porque assim como a gente, os cavalos têm dentes de leite que mudam para permanentes. O cavalo ele já começa a nascer dente na primeira semana de vida. Isso. Alguns dentes eles eclodem na primeira semana de vida. E aí, como é que é esse desenvolvimento dentário do cavalo? Então, esses dentes que nascem logo no começo, eles não fazem muda. Eles são dentes permanentes, geralmente. Eles não são de leite? Não são de leite. Esses que nascem primeiro, não. Depois a gente possui... Aí tem a cronologia dentária, que é muito... eu ia perder muito tempo se fosse explicar toda aqui, mas... Depois disso, igual eu estava falando, os cavalos eles têm os dentes de leite e os dentes permanentes. Então esses dentes vão fazendo as mudas. E pro dente de leite, se ele cai, você que tem que extrair... Os dentes de leite, eles precisam que seja feita sincronizadamente as mudas. Eles precisam trocar os lados e a maxila e a mandíbula sincronizadamente, para que não haja nenhum problema desse tipo que a gente está falando. Se cair antes da hora... Se cair antes da hora, geralmente, se a gente estiver fazendo acompanhamento desse animal, a gente tira os outros. E se ele não cair? A gente retira. E o que pode acontecer se você não retirar e não perceber, não tiver esse cuidado? O que a gente pode acontecer é o dente ficar atrapalhando o desenvolvimento do outro. Aí gera dor no animal e isso acaba atrapalhando ele também. Gera dor, pode gerar um processo inflamatório, infeccioso e com certeza atrapalha. O cavalo a se alimentar, o cavalo, o desempenho atlético dele, a performance, atrapalha com certeza. Explica pra gente agora como você faz, como você cuida dos dentes de um cavalo, qual é todo o processo. Um cavalo novo, você falou que começa esse processo das capas, e retirando as capas e isso. Isso, e fazendo a correção, fazendo o desgaste homogêneo das pontas excessivas. Como é que é o utensílio que você usa? A gente já tem o equipamento todo elétrico, tem um abridor de boca, a gente ceda o animal. Primeiramente a gente ceda, o primeiro passo é sedar o animal. Depois que a gente ceda, a gente abre a boca com o abridor de boca, abre a boca do cavalo, examina, faz uma avaliação criteriosa da boca e depois faz os procedimentos que precisam ser feitos. E qual é a diferença de um cuidado para um cavalo que já é adulto? O cavalo adulto, a maioria das vezes, a gente faz só a manutenção, né? Então é importante que esse procedimento seja feito pelo menos uma vez por ano, para que a gente consiga fazer só a manutenção desse cavalo. E como é que funciona com o cavalo potro, com o potro? Esse tempo de uma vez por ano é só nos cavalos adultos ou nos potros também? Com quantos anos tem que começar a prestar atenção nos dentes do cavalo? Não, o ideal é que comece esse tratamento a partir dos 2 anos de idade, que é geralmente quando o cavalo vai começar a vida atlética dele. Né? Então é importante que antes de fazer a monta desse cavalo, antes de botar a embocadura, a gente faz o tratamento corretivo básico, né? Que tira as pontas excessivas de mal dentário, vê se ele tem alguma capa retida, vê se tem algum problema e já começa a fazer. Aí como o cavalo é novo, é um potro, está começando a doma, está começando o desenvolvimento, é importante fazer a cada 6 meses. Entendi. Então, obrigada, Carlos César. Agora, na semana que vem, você vai conferir um pouco mais sobre dente de lobo, que a gente vai contar para vocês. Explica bem rapidinho pra gente não entregar o ouro agora. O que seria esse dente de lobo? O dente de lobo é o primeiro premolar, é um dente rudimentar, de raiz muito curta, que causa bastante problema para o cavalo, principalmente por causa da embocadura. É mais uma coisa que você tem que ficar atenta aí em casa. Mas isso a gente confere na semana que vem. Obrigada, Carlos César. Então, semana que vem, além da gente falar sobre o dente de lobo, que ele acabou de explicar, ele também vai mostrar como ele cuida de um dente de um potro.